O ensino das testemunhas de Jeová relacionado à ressurreição e o que a Bíblia ensina. Jesus falou que haverá ressurreição dos mortos justos e injustos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. O apóstolo Paulo falou que a ressurreição dos santos se dará na segunda vinda de Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Em 1870 teve início a Sociedade Torre de Vigia, anunciando que Jesus voltou invisível em 1874 e que a ressurreição ocorreu em 1875. Este ensino está no primeiro livro que foi escrito por Russell e Barbault em 1877. Escreveram na página 108. A ressurreição começou na primavera de 1875. Não a ressurreição da grande massa da humanidade, que será levantada na carne, com o corpo terreno, natural ou animal, mas antes a ressurreição daqueles que, semeados um corpo natural, são levantados um corpo espiritual, e, consequentemente, tão invisíveis para nós como os anjos, ou como o próprio Cristo. É isto que entendemos ser o segundo nascimento, nomeadamente uma entrada para uma segunda vida superior. Então, foi o ensino de Russell e Barbault no livro Três Mundos e a Colheita deste Mundo, escrito em 1877, página 108. Mas a data da ressurreição em corpo espiritual foi mudada depois de 1875 para 1878. Russell escreveu nos Estudos das Escrituras, volume 3, página 234 e 235, o seguinte: afirmamos que é uma inferência muito razoável e em perfeita harmonia com todo o plano do Senhor, que na primavera de 1878, todos os santos apóstolos e outros vencedores da era do Evangelho que dormiam em Jesus foram levantados como seres espirituais, à semelhança do seu Mestre. E embora nós, consequentemente, concluamos que a ressurreição deles é agora um fato consumado, e, portanto, que eles, bem como o Senhor, estão presentes na terra, o fato de não os vermos não é obstáculo à fé, quando nos lembramos que, tal como o seu Senhor, eles são agora seres espirituais, e como ele, invisíveis aos homens. O Deus do céu estabeleceu um reino, e que o estabelecimento desse reino, na realidade, tem estado em progresso desde o ano de 1878, que então a ressurreição de todos os mortos em Cristo tinha de acontecer, e que, consequentemente, desde essa data, não só o nosso Senhor e cabeça está invisivelmente presente no mundo, mas todos estes santos mensageiros também estão com ele. Então veja que Russell afirma que os santos da era do Evangelho ressuscitaram em 1878
e estão presentes aqui na Terra com Jesus, que voltou em 1874, segundo Russell. Foi anunciado que a ressurreição terrestre aconteceria até o fim do ano de 1914. Russell escreveu no Plano Divino das Eras, página 294, o seguinte: a fase terrena do reino é, portanto, vista como israelita, e em torno desse fato agrupam aquelas muitas profecias que se relacionam com a proeminência daquela nação no plano de Deus para a futura bênção do mundo, quando seu tabernáculo, caído do pó, será restaurado, e Jerusalém será um louvor em toda a terra. Encontramos declarações de profetas e apóstolos que indicam claramente que nos tempos de restituição, Israel como nação será o primeiro entre as nações a entrar em harmonia com a nova ordem das coisas, que a Jerusalém terrena será reconstruída em seus antigos montes, que sua política será restaurada como no começo, sob os príncipes ou juízes. E escreveu nos Estudos das Escrituras, volume 4, páginas 626 e 627, o seguinte: o início da fase terrena do reino, no fim de 1914, compreenderá consistir totalmente dos santos ressuscitados dos tempos antigos, de João Batizador de volta a Abel, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas santos. Enquanto esses antigos dignitários não terão nem parte nem lote no reino espiritual, porque não são chamados para isto, aquele alto ou chamado celestial não será possível até depois que o resgate tenha sido pago por nosso Senhor Jesus. Contudo, eles ocuparão uma posição de preferência acima do mundo, tendo atestado sua fé e amor durante o reinado do mal, de uma maneira aprovada por Deus. Assim eles foram preparados e provaram ser dignos de serem os ministros terrestres e representantes do reino espiritual. Em harmonia com isto, está escrito nos Salmos, como dirigido ao Cristo: em lugar de teus pais estarão os teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Salmo 45:16. Estes antigos dignitários será o contrário do resto da humanidade, não só no fato de que seu julgamento é passado, enquanto o julgamento do mundo em geral será apenas começando, mas eles serão diferentes deles, também no fato de que eles terão alcançado a recompensa de sua fidelidade. Eles serão homens perfeitos, tendo completamente restaurado a eles tudo o que foi perdido em Adão de semelhança mental e moral, a Deus a perfeição de poderes físicos. Assim eles não serão apenas os príncipes ou os chefes da terra, os representantes terrestres do reino celestial, Cristo e sua igreja, mas eles individualmente serão representantes daquilo que todos que obedecem voluntariamente podem alcançar sob o Novo Testamento. O livro Testemunhos de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, diz na página 138 o seguinte: até 1914, os fiéis servos pré-cristãos de Deus não haviam sido ressuscitados na terra quais representantes principescos do reino messiânico, conforme se esperava. Tampouco foram os do restante do pequeno rebanho juntados a Cristo no reino celestial naquele ano. Contudo, a torre de vigia de 15 de fevereiro de 1915 dizia confiantemente que em 1914 era o tempo devido para o nosso Senhor assumir seu grande poder e reino, terminando assim os milênios da ininterrupta dominação gentia. Agora veja o que diz o livro Qualificados para ser Ministros, na página 277, onde é relatado o que era esperado para acontecer até o ano de 1914. Diz assim: 2.520 anos a partir de 606 a.C. terminarão em 1914, ou 40 anos depois de 1874.
E estes 40 anos nos quais agora entramos serão um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que a nação. E durante estes 40 anos será estabelecido o reino de Deus, mas não em carne, primeiro o natural e depois o espiritual. Os judeus serão restaurados, os reinos gentios serão quebrantados em pedaços como um vaso de oleiro, e os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo, e será introduzida a era do julgamento. Então, isso é o que está escrito nesse livro, Três Mundos e a Colheita deste Mundo, na página 83 e 189. Como não aconteceu a ressurreição terrestre em 1914, Rutherford passou a ensinar que a ressurreição terrestre aconteceria em 1925. Veja o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, página 110, 111, 112 e 122. O folheto Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, amplamente distribuído, apresentava o conceito de que em 1925 os propósitos de Deus com respeito ao restabelecimento da terra na condição de paraíso e a ressurreição dos fiéis da antiguidade começariam a cumprir-se. O tempo em que os ungidos tinham de perseverar parecia estar quase terminado. É o que diz a revista Sentinela, 1º de novembro de 93, página 11. Já o livro Mistério Consumado, nas páginas 144 e 420, diz que Russell morreu em 1916, foi para o céu e continuava dirigindo a obra da ceifa. Este livro ele foi escrito em 1917 e nesse tempo era ensinado que a ressurreição dos ungidos tinha começado em 1878. Então, esse ensino agora é de que a ressurreição foi em 1918. Então, na realidade, em 1916, Russell ainda estava morto, porque só ressuscitou em 1918. Agora, a data da ressurreição em corpo espiritual foi mudada de 1878 para 1918, no ano de 1927, como explica o livro Do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, na página 192. Isto foi em 1927. Naquele ano, as testemunhas entenderam que os israelitas espirituais mortos haviam sido ressuscitados em 1918 para a vida no céu com Cristo Jesus. É o que diz esse livro. Tudo indica que o corpo governante já não tem tanta certeza que a ressurreição em corpos espirituais aconteceu em 1918. Pois diz a revista Sentinela, 1/1 de 2007, página 28, o seguinte: Jesus Cristo foi ungido para ser o futuro rei do reino de Deus por volta do início de outubro de 29. 3 anos e meio depois, perto do começo de abril de 33, ele foi ressuscitado como poderosa pessoa espiritual. Visto que Jesus foi entronizado por volta do início de outubro de 1914, será que poderiam os concluir que a ressurreição dos seus fiéis seguidores ungidos começou 3 anos e meio depois disso, em meados do primeiro semestre de 1918? Essa é uma possibilidade interessante, embora isso não possa ser confirmado diretamente na Bíblia. Está em harmonia com outros textos bíblicos que indicam que a primeira ressurreição teve início pouco depois que começou a presença de Cristo. Então veja que aqui ele já não tem certeza que realmente houve a ressurreição em 1918. Inclusive, eles admitem que a Bíblia não confirma isso, porque na verdade não confirma. Na verdade, a ressurreição ainda vai acontecer, só quando Jesus voltar. Já o livro Revelação, seu grandioso clímax, diz na página 103. Toda a evidência indica que essa ressurreição celestial começou em 1918, após a entronização de Jesus Cristo em 1914. Agora eu pergunto, onde está a evidência dessa ressurreição? Na verdade, não existe. Não há nenhuma evidência. Esse ensino da Torre de Vigia é uma grande mentira. Essa aqui é a realidade.
Rutherford afirmou que a ressurreição terrestre aconteceria dentro da vida da geração de 1914. No folheto Reino, a Esperança do Mundo, escrito em 1931, diz na página 49: aqueles homens fiéis mencionados na Bíblia, de Abel a João Batista, Deus ressuscitará da morte e lhes dará vida como homens perfeitos, dentro de muito pouco tempo e dentro da vida da geração atual. Esses homens fiéis serão trazidos de volta e receberão uma vida humana perfeita na terra e assumirão os assuntos de governo para o qual foram designados e, portanto, serão os governadores visíveis entre todos os povos da terra. É o que foi escrito neste livreto de Rutherford. Já a Sentinela, 1º de novembro de 1950, página 414, diz: já por alguns anos, tanto o restante como a grande multidão de estranhos ou outras ovelhas estão esperando o aparecimento dos prometidos príncipes da nova terra. E até agora não apareceu, porque só vai aparecer depois da segunda vinda de Jesus. Essa que é a verdade. Já estamos em 2023 e até agora os mortos continuam em suas sepulturas. Agora é interessante nós observarmos o que foi dito com relação a Himeneu e Fileto. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 18. Então, Himeneu e Fileto já dizia que a ressurreição tinha acontecido em seus dias. Agora vamos observar uma explicação do pastor Nathanael Rinaldi. Ele escreveu o seguinte: o saudoso pastor Nathanael Rinaldi escreveu: a semelhança do ensino de Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade e ensinavam aos seus contemporâneos ter já ocorrida a ressurreição, também hoje encontramos os discípulos desses dois falsos mestres, que repetem o mesmo ensino criticado por Paulo. Afirmam que a primeira ressurreição, apontada em Apocalipse 20, 4 a 6, já se deu. Como a confusão doutrinária é uma característica das testemunhas de Jeová, que dificilmente sustentam um mesmo ensino por muito tempo, o mesmo ocorre com respeito à data da ocorrência da primeira ressurreição, que, segundo o antigo ensino, se deu em 1875, depois 1878 e depois 1918. 3 datas foram indicadas para essa ressurreição espiritual e simbólica pregada por essa organização religiosa. Cumpre-se com as testemunhas de Jeová o que Deus falou por meio do profeta Jeremias, e disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14, verso 14. Com que disfarçatez declararam? Uma das muitas verdades esclarecedoras que Deus forneceu. Atribuem a Deus a falsa profecia de que os mortos ressuscitaram em 1918, quando já o tinham dito para 1875 e 1878. Deus não é um Deus de confusão, conforme 1 Coríntios 14, 33. Insistem em afirmar a mesma mentira religiosa. A partir de 1918, quando um dos últimos na nação espiritual de Deus morre, ele não precisa dormir na morte. Deus o ressuscita na morte para a vida, no céu, assim como o apóstolo disse a respeito dos últimos da nação espiritual de Deus, que vivessem depois de 1918. Nem todos dormiremos na morte, mas todos seremos mudados.
no momento, num abrir e fechar de olhos. É o que diz o livro do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, página 192. Agora veja a gravidade do ensino de Himeneu e Fileto. Concluindo, diz o pastor Natanael Rinaldi: para avaliarmos a gravidade do ensino falso de Himeneu e Fileto, Paulo os entrega a Satanás. Disse Paulo: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. A verdade é que os mortos em Cristo ainda não ressuscitaram. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, os santos vivos serão transformados, conforme nós observamos em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vejam mais a confusão com relação a se Adão e as pessoas de Sodoma e Gomorra irão ressuscitar ou não. Respondendo à pergunta, Adão irá ressuscitar? Russell diz que sim. Veja o Plano Divino das Eras, página 130. Mas Rutherford ensinou que não. Veja o livro Salvação, página 43. Com relação aos habitantes de Sodoma e Gomorra, se eles irão ou não ressuscitar, Russell escreveu que sim, no Plano Divino das Eras, página 125. Já as Testemunhas de Jeová disseram que não. Veja, do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, página 236. Mas depois passaram a dizer que sim, que iriam ressuscitar. Veja o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, edição de 1983, página 179. Mas finalmente disseram que não irão ressuscitar. No mesmo livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na edição de 1989. Concluindo, nós observamos que o ensino a respeito da ressurreição, conforme ensina a Testemunha de Jeová, é totalmente contrário ao ensino da Bíblia. Porque a Bíblia diz que a ressurreição vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai ressuscitar todos os mortos. Primeiro os santos, depois o restante. Já a Torre de Vigia diz que a ressurreição começou primeiro em 1875, depois em 1878 e agora em 1918. A ressurreição terrestre, ele dizia que ia começar por volta do fim de 1914. Depois foi marcada para o ano de 1925. E depois foi dito que aconteceria antes de terminar a geração de 1914. Então, tudo falso. Não existe nenhuma comprovação. Essa que é a realidade. Espero que essa informação seja de proveito para todos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.